Olá, senhores. Boa noite. Então, vamos dar início, né, à unidade 2 do curso. Espero que todos estejam me ouvindo. Se puderem dar um sinal de luz aí no YouTube, eu agradeço. Bom, som ok, né? Obrigado, Johnny. Belo nome. Bom, beleza. Então, agora com o aval de Johnny, vamos iniciar aqui a nossa live. A gente está dando início à unidade 2 da nossa disciplina. Na unidade 1, me foi solicitado que as lives fossem mais voltadas à resolução de exercício. Eu atendi vocês e a gente vai fazer uma live rápida, sem muito conceito. O conceito está lá na página. A gente tem um material didático de leitura em PDF, a gente tem também os vídeos, então vamos tentar focar aqui nos exercícios. Todavia, entretanto, né, um pouquinho de teoria também não é demais, né? Isso aqui é a unidade 2, uma síntese dela. A gente vai abordar um pouco sobre as cargas elétricas, tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica. A gente sempre coloca a palavra elétrica depois, né, para não haver uma confusão com uma tensão mecânica, né, uma resistência mecânica. Capacitância, indutância, potência elétrica e energia elétrica. No entanto, nessa live eu vou focar apenas nessas 4 grandezas para que a gente possa resolver alguns exercícios e que fiquem atentos, muitos deles podem aí estar caindo, né, no questionário. Aproveito para falar um pouco da unidade 2 do curso, né? A dinâmica da unidade vai funcionar muito semelhante à unidade 1. A gente tem material de leitura, tem vídeos e tem também um questionário com 10 tentativas. Né? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossa unidade, nossa live. A gente inicia falando um pouco sobre carga elétrica, né? A gente viu que um objeto pode ganhar ou perder elétrons. A gente viu as maneiras que isso pode acontecer, né, de eletrização de um corpo. Quando ele ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente, porque o elétron tem uma carga negativa, né? A gente falou que o elétron é como se ele trouxesse uma coisa ruim, né? Ele traz uma carga negativa para o objeto. E quando ele perde elétrons, por o elétron ter uma carga negativa, ele fica eletrizado positivamente. A intensidade da carga elétrica, ou simplesmente carga elétrica de um corpo eletrizado, é obtida multiplicando-se o número de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu pelo valor de carga elétrica de um elétron, ou seja, pelo valor de carga elementar. Então a gente viu que um elétron ele tem uma carga elementar, na verdade, né, o elétron ou um próton, e essa carga elétrica ela é 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulomb, que é a nossa unidade de medida. E quando é um elétron, né, esse número vai ser negativo, e quando é um próton, vai ser positivo. E aí a primeira fórmula que vai aparecer, para a gente brincar, né, vai ser essa fórmula que a gente consegue quantificar a carga de um corpo, simplesmente sabendo o número de elétrons desse corpo, né? Então a gente tem a carga como sendo Q igual a N vezes E, sabendo que N é o número de elétrons e que E é a carga elementar desse elétron, que vai ser o quê? Menos 1,6 vezes 10 elevado a 19. Então, a gente tem já a primeira fórmula para a gente brincar. Eu vou deixar em tela cheia para que vocês consigam ver melhor os números e as fórmulas. Beleza, melhorou. Pois bem, seguindo aqui nossos conceitos e fórmulas, a gente vai ver também que no século XVIII, o físico francês Charles Auguste de Coulomb, né, tá aí o nome, Coulomb, ele realizou uma série de experimentos cujo objetivo era um objetivo ousado na época, né, medir a força de interação elétrica entre duas cargas elétricas. E aí, ele analisando isso daí, né, com seus dados obtidos, ele concluiu que a força de interação elétrica entre essas duas cargas, que no caso a gente vai chamar aí de Q1 e Q2, separados por uma distância d, então vocês podem ver na ilustração, e em um determinado meio K é diretamente proporcional ao produto dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Vixe Maria, né? Muita coisa. Mas calma. Olhando a fórmula aqui, vocês vão ver que existe uma constante elétrica de um meio condutor, que é justamente o K,
E a gente vê que a força, né, que vai ser expressa em newtons, ela vai ser K, que multiplica Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Então, a gente voltando aqui, a gente vai perceber que essa força, né, que pode ser atração ou repulsão, ela é diretamente proporcional às cargas Q1 e Q2 analisadas, dos objetos, né, em questão. Por quê? Porque eles estão na parte de cima, né, da fração, ou seja, o numerador. E vão ser inversamente proporcionais à distância. No caso, ao quadrado. Por quê? Porque a fórmula tem D ao quadrado e o D está onde? No denominador. Então, olhando a fórmula, é muito fácil entender esse conceito, né, que é o que ele diz aqui. Coulomb concluiu que a força F de interação elétrica entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, separadas por uma distância D de um determinado meio K, é diretamente proporcional ao produto dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Né? Agora eu falo isso e vocês falam, eu entendi. Pois é mais simples de entender quando a gente vê ela em formato de variáveis. Beleza, aqui a gente tem um resuminho, lembrando que esse material vai ficar disponível para vocês na página, então vocês podem acessar depois, tem um resumo de carga elétrica, né? Basicamente tudo que a gente viu, desde Tales de Mileto descobrindo o elétron, né? Começando a descobri-lo, né? Até o fato do próton ter uma carga positiva, o elétron ter uma carga negativa, a quantização dessa carga através da fórmula Q igual a N vezes E, sabendo que a carga de um corpo é dada em coulombs, sabendo que esse N é um número de elétrons em falta ou em excesso, e sabendo que a carga fundamental do elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ok? Ainda tem aqui um bônus, mostrando aqui a lei de Coulomb, que é o que a gente falou agora, né? A força de interação entre dois corpos é igual a constante elétrica, né? Que multiplica as duas cargas dividido pela distância ao quadrado. Beleza. Vimos a primeira grandeza elétrica, e nem doeu. Vamos agora para um exercício? Bom, presta atenção nesse exercício, como eu disse, eles podem cair nas provas, e além do mais, né, vocês têm que começar a se habituar a respondê-lo sem medo. Esse primeiro é muito simples. Basicamente, eu digo que dois cubos metálicos idênticos estão carregados com uma carga de 15 microcoulomb, cada um, é a mesma carga, tá? Lembrando que esses corpos são idênticos. Para esses exercícios de eletricidade, de física em geral, geralmente a gente se depara com uma situação ideal, né? A gente só consegue calcular mais facilmente algo quando a gente pega uma situação ideal. Nessa situação ideal, os cubos metálicos são idênticos. Esses objetos são colocados em contato com um terceiro cubo, também idêntico aos demais, porém com a carga igual a zero, ou seja, ele não estava eletrizado, certo? Ele não tinha carga alguma. Os dois primeiros tinham 15 coulomb, ou melhor, 15 microcoulomb, e o terceiro tinha zero. A pergunta é, após o contato entre eles ser realizado e afastar-se os três objetos, quer dizer, eles ficaram em contato por um tempo, depois foram afastados, qual é a carga resultante no terceiro cubo? Então, vamos pensar a situação, né? A gente tinha três cubos que estão aí ilustrados. O primeiro com 15 microcoulomb, o segundo também com 15 e o terceiro sem nada. A gente vai unir os três e depois separá-los. E a gente quer saber quanto aquele cubo, que não tinha nenhuma carga, né, quanto ele ficou após esse rebuliço todo. O cálculo é muito simples, né? A gente vai inicialmente quantificar as três cargas, a gente sabe que Q1, pelos dados do problema, é igual a 15 microcoulomb, Q2 igualmente, e Q3 igual a zero. Quando a gente coloca esses três corpos em contato, eles vão tentar se equalizar, as cargas vão se distribuir igualmente, porque os corpos são condutores e são idênticos, tá? Então, já que são três corpos e as cargas vão se distribuir igualmente, a gente vai fazer uma média aritmética entre as cargas. Q1 mais Q2 mais Q3 dividido por 3 vai resultar na carga final, que eu chamei de QR, né? Ou seja, carga resultante. Então, 15 mais 15 mais 0 vai dar 30, dividido por 3, eu tenho 10. 10 o quê? Vamos lembrar da unidade, sua grandeza? 10 microcoulomb. Fácil demais, né? Então, fiquem tranquilos.
que as questões são fáceis de resolver, não tenham medo da matemática, não tenham medo dos conceitos da eletricidade. Vamos com calma que vocês vão conseguir resolver todas as questões. Qualquer dúvida, sempre lembrando, a gente está lá nos fóruns para responder prontamente. Pois bem, vamos a um segundo exercício. Considere que um objeto foi atritado e ganhou elétrons, certo? Então, a gente teve aquela questão da eletrização por atrito. Então, ele foi atritado e ganhou elétrons, ficando negativamente carregado, com a carga de menos 8 vezes 10 a menos 5 Coulomb. Pois bem, eu vou até... Ana Carolina colocou aqui. Eu tenho medo da palavra eletricidade. Tenha não. Tenha respeito à eletricidade, porque ela pode matar mesmo. Mas respeito não é ter medo. Você entendendo a eletricidade, tomando os devidos cuidados, com certeza você vai começar a gostar dela. Não precisa ter medo. Mas entender o fenômeno. Muito boa brincadeira. Vamos seguir. Não perder o medo, pessoal. Vamos fazer os exercícios, entender o conceito, que isso passa ligeiro. Em uma semana vocês vão estar já querendo ligar tudo que é equipamento em casa. Pois bem, né, voltando à questão, considerando que um objeto foi atritado e ganhou elétrons, então ele ficou com uma carga negativa, conclui-se que o número de elétrons ganhos pelo objeto foram de aproximadamente... Bom, é muito simples. A gente tem a carga final do objeto e a gente sabe quanto é a carga elementar de um elétron. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que levar em consideração aqui, né, é qual fórmula utilizar. A gente vai utilizar a fórmula carga igual a número de elétrons, ganhos ou perdidos, nesse caso foram ganhos, né, vezes sua carga elementar. Pois bem, então, primeiro, qual é a carga elementar do elétron, né? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Qual é a carga do objeto? Menos 8 vezes 10 é menos 5. Se a gente jogar isso na fórmula, é uma fórmula de 3 variáveis e a gente já tem 2. Qual é a variável que a gente quer? A gente quer n, que é justamente o número de elétrons. Então, a gente vai isolar n, inicialmente. Na segunda linha, vocês podem ver que a gente vai isolar n, né? A gente tem, inicialmente, Q igual a n vezes E. Isolando n, a gente tem que n é igual a Q dividido por E. Como a gente tem Q e tem E, é só fazer a resolução matemática e a gente vai chegar à conclusão que o número de elétrons vai ser 5 vezes 10 elevado a 14. E para fazer uma brincadeira, eu transformei isso num número sem anotação científica. Ficou exatamente 500 trilhões, eu vou repetir, 500 trilhões de elétrons. Você vê como os danadinhos são pequenos, né? Então, a gente consegue uma grande quantidade deles de maneira relativamente simples. Então, o resultado dessa questão, obviamente, seria em notação científica, ficaria 5 vezes 10 elevado a 14 elétrons, ou, para quem gosta do número grande, 500 trilhões. Beleza. Um terceiro exercício, para fechar essa parte, né? Imagine que duas partículas de cargas elétricas, a primeira, Q1, com 4 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb, e a segunda, na mesma grandeza, só que dessa vez 6 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb, estão separadas no vácuo, e a constante elétrica, nesse caso, vai ser Q0, 9 vezes 10 elevado a 9, e a distância entre eles é de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Beleza, fazendo análise dimensional, a gente vê que a constante elétrica vai ser Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. O que isso importa para vocês? Só para entender mesmo, né, as grandezas envolvidas, mas na conta, nada. Então, fiquem tranquilos. Vamos se preocupar nos múltiplos e submúltiplos das grandezas, para que a gente não se perca nas contas, certo? Então, beleza. Ele tem duas partículas, ele deu as cargas das partículas, ele deu a distância entre elas e também deu a constante elétrica. E o que ele pede? A força de interação entre elas. Tranquilepa, né? Primeira coisa que a gente vai lembrar é da lei de Coulomb, e a gente sabe que força é igual a constante elétrica, que multiplica as cargas dividido pela distância ao quadrado. Dito isso,
Vamos jogar isso na matemática. A gente já tem todos os valores, né? A gente já citou. Então, nas duas primeiras linhas, eu separo esses valores, o Q1, quem é o Q2, quem é o D e quem é o K. E depois eu jogo na fórmula e vocês vão ver que ela vai ficar o quê? 9 vezes 10 elevado a 9, que é a minha constante elétrica. Em cima, no numerador da fração, 4 vezes 10 elevado a menos 16, vezes 6, também vezes 10 elevado a menos 16, dividido por 3, vezes 10 elevado a menos 9, ao quadrado. Vocês veem que a questão da eletricidade e do conceito ele é bem simples, a fórmula também. Vocês podem se perder nesses números, né, que são números muito grandes ou muito pequenos, dependendo do referencial, e acaba complicando. Mas vamos com calma, vamos lembrando dos conceitos matemáticos, né? Vamos lembrando do que a gente viu no primeiro módulo do curso, né, na matemática aplicada. E aí a gente vai fazendo os cálculos, no caso, lembrando aqui, por exemplo, eu tenho a multiplicação, né, de dois números mesma base, então a gente vai o quê? Somar as potências, né? Aí a gente já tem esses 10 elevado a menos 16, que multiplica 10 elevado a menos 16, vai ser 10 elevado a menos 32. Embaixo, a gente tem a potência de outra potência. Nesse caso, a gente vai multiplicar. Esse 10 elevado a menos 9 vai virar 10 elevado a menos 18. A gente vai brincando com esses números e, no final, a gente chega ao resultado, que vai ser o quê? A gente tem 9 embaixo e 9 em cima. 9 corta com 9, só sobra o 24 e um bocado de 10 elevado a tudo que é número. Gente, aí é só fazer conta, certo? Esse menos 18 que está embaixo, sobe mais 18. E vai somar o 9. 9 com 18 dá 27. 27 menos 32, menos 5. Foi tranquilo, né? E o resultado eu encontrei o quê? 24, que multiplica 10 elevado a menos 5. É mais elegante, né, deixar um número como 2,4. Aí, quando eu botei 2,4, né, eu abdiquei de 10 aí, né? Porque o quê? 2,4, né? 24 é o quê? 2,4 vezes 10. 10 elevado a 1. Então, na hora que ele vira 2,4, eu ganho um 10 elevado a 1, que eu vou o quê? Multiplicar com 10 elevado a menos 5, mesma base, soma potência. Menos 5 mais 1, menos 4. Então, eu tenho aí esse maravilhoso resultado, 2,4 vezes 10 elevado a menos 4, o quê? Newton. Mais perguntas? Dino, 808. Rapaz, gostava muito dessa série, viu? Pensa na série boa. Bom, professor, esse material do senhor vai para o Moodle? Vai sim. Acabando aqui a live, eu disponibilizo ele embaixo do ícone da live na página, tá? Fiquem tranquilos. Vai estar lá. Beleza, vida que segue, então. Resolvemos mais uma questão. Foi rápida, foi tranquila. Tomem cuidado com a matemática, porque a eletricidade é tranquila. Ok, vamos agora para uma coisinha um pouquinho mais complicada, que é a tensão elétrica. Eu vou ler aqui o que a gente tem de conceito e depois vou tentar explicar para que vocês entendam, né? A gente já viu a questão da carga elétrica. Agora vamos abordar a tensão elétrica, né? Um objeto eletrizado gera um campo elétrico no espaço em sua volta. Vamos começar dessa premissa, tá? A gente tem um objeto eletrizado, ou seja, ele tem carga elétrica, ele gera ao redor dele um campo elétrico, ok? Podemos verificar a direção e o sentido do campo elétrico entre duas placas carregadas negativamente e positivamente na figura ao lado. Então, olha a figura ao lado, vocês vão ver que existem duas hastes em azul, certo? Um azul para verde, um azul piscina, uma cor meio nebulosa. Essas são as placas que ele se referiu. Uma está carregada positivamente e outra está carregada negativamente. Ok. E a gente já consegue verificar a direção e sentido do campo elétrico entre as duas cargas. Ela está indo do positivo para o negativo. Considere dois pontos A e B no interior desse campo elétrico. Então, existem dois riscos, dois pontos A e B no interior desse campo, certo? Em cada um desses pontos, existe um potencial elétrico que ele vai chamar de VA e V de B. V de A e V de B. Então, eu tenho dois pontos no meio desse campo e cada ponto desse tem um potencial elétrico. A gente vai fazer uma analogia bacana, vocês vão entender melhor o que é isso. Pois bem, quando se coloca uma carga Q, que
tem até, aqui está a carga Q, aqui está a criança, certo? Quando se coloca uma carga Q positiva no ponto A, o positivo não está indo para o negativo, então ela vai tender a ir para o sentido B, certo? É como se fosse um rio, gente, carregando você. Dá para fazer analogia com a tensão, como um rio, como um reservatório de água. Geralmente a gente usa água, é fácil de entender com a água. Então podemos dizer que a diferença de potencial, que também chamaremos a partir de agora de DDP, lembre-se, DDP, diferença de potencial. Certo? Podemos dizer que a diferença de potencial DDP entre os pontos A e B é o agente físico que realiza trabalho sobre uma carga elétrica. Então, a gente começa a entender o que é a tensão elétrica, né? Que é esse agente que realiza trabalho sobre uma carga elétrica, que no final das contas vai ser o elétron, certo? Carregando a criança como se fosse um patinho de plástico num rio, tá? Isso seria tensão elétrica. A diferença de potencial, também denominada de tensão elétrica ou voltagem, aí essa questão é importante, vocês vão escutar vários nomes para uma mesma coisa. Tensão elétrica, ou só tensão, para os íntimos, ou DDP, ou diferença de potencial, ou de um jeito mais coloquial e ordinário, voltagem. Por que coloquial e ordinário? Porque volt é a unidade de medida da tensão. Não é legal chamar a tensão de voltagem, mas muita gente chama, certo? Então, assim, no meio acadêmico, vocês vão escutar, ler menos, mas no meio do popular, voltagem é muito utilizado. Então, falou em tensão elétrica, falou em tensão, claro, falou em tensão num contexto de eletricidade, né? Falou em diferença de potencial, falou em DDP, falou em voltagem, tudo isso é a mesma coisa. Beleza? Tranquilo. Dito isso, vamos imaginar que esse reservatório de água, a gente tem um reservatório de água cheio de bolinha dentro, vamos imaginar que essas bolinhas são bolinhas de isopor, certo? Aí vocês vão dizer, professor, isopor boia. Imagina que é outra coisa, que fica em suspenso, tá? Nem boia, nem afunda totalmente, está ali no meio termo, com a densidade que permite isso. E a gente tem uma altura H. E a gente vê que quanto maior essa caixa de reservatório de água, né, maior vai ser minha energia potencial e mais pressão eu vou ter ali para fazer um fluxo de água. Vamos imaginar que essa altura, então, desse volume de água, ela é a diferença potencial. Eu tenho uma diferença potencial entre o começo ali da minha linha de H para o final. Quanto maior for essa altura, maior a diferença potencial, maior a minha tensão. O mesmo vale para um rio. Imagine um rio. Quanto maior a força desse rio, maior a minha tensão, carregando alguma coisa, que logo vocês verão que são elétrons, e logo entenderão que é a corrente elétrica. Tá? Então, no primeiro momento, vamos olhar para essa figura e olhar só para a altura dela. A altura seria aí a diferença potencial, a tensão. Acho que está claro, né? Pois bem. E aí a gente já entra no conceito de corrente elétrica, né? Vamos lembrar que os condutores metálicos, eles têm como principal característica o excesso de elétrons livres. Então, tem um bocado de elétrons ali que são facilmente roubáveis, né? A gente pode roubar ele, passar para o coleguinha, e ele vai aí pulando, né, de átomo em átomo. Então, ele tem um certo movimento. Esses elétrons, que são fracamente ligados com o núcleo do átomo, possuem movimento desordenado no condutor. Quer dizer, eles têm um movimento, mas falta uma liderança, falta alguém que nos dê um propósito e um sentido. Então, eles ficam pulando de átomo em átomo dentro de um material, mas isso não gera nada. No final das contas, as forças se anulam e fica tudo bem. Beleza? Pois bem, quando se estabelece uma diferença de potencial nos terminais de um condutor, vamos imaginar que esse material que eu me referi é um condutor, certo? Um fio. Quando eu estabeleço uma diferença de potencial nos terminais desse fio, o campo elétrico gerado no interior dele cria uma força elétrica. Nesses elétrons livres, que eles passam a se movimentar ordenadamente num determinado sentido, né? Então, como a gente viu lá atrás, né, ou nem tanto, aqui nessa figura, quando a gente coloca uma diferença potencial, a gente começa a gerar um sentido, né, convencionalmente do positivo para o negativo, eu já vou falar sobre isso. E então, uma vez que a gente tem esse sentido, os elétrons começam a se movimentar de maneira ordenada em um sentido.
Assim, podemos dizer que a corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons livres de um condutor quando neles se estabelece uma diferença potencial. Pronto. Para quem não sabia o que é corrente elétrica, eu digo assim de maneira lúdica, que é como algo tangível. Quando a gente imagina a tensão, a gente imagina uma força invisível que empurra algo. E quando a gente imagina em corrente, a gente imagina um fluxo de criancinhas, um fluxo de elétrons em um mesmo sentido e de maneira ordenada. Certo? Então, é isso que é a corrente elétrica. É quando eu tenho um condutor, eu estabeleço nele uma diferença potencial, de tal forma que aqueles elétrons livres que estavam numa zoeira doida, sem destino na vida, começam a andar numa mesma direção e sentido. Isso é corrente elétrica. Tá? E tem assim, essa figura, uma pilha com uma carga, mais para frente vocês vão entender o que seria carga, que é essa lâmpada, e para que essa lâmpada, né, no caso de corrente contínua, seja ligada, está passando um monte de elétron por ela. Se for uma lâmpada incandescente, gerando o efeito Joule, que vocês vão ver depois mais para frente, a gente pode abordar isso também, deixando esse fio de tungstênio incandescente, gerando calor e luz. E depois o elétron sai dessa brincadeira, continua e vai para o outro terminal da pilha. Ele fica fazendo isso indefinidamente. Então, isso é corrente elétrica, gente, agindo. Isso é eletricidade. Coisa linda, né? Beleza. Mais uma vez a gente olha para aquela figura. E agora a gente não olha mais para a altura do reservatório. A gente olha ali para o final, para o fluxo. Esse fluxo, essa passagem de bolinhas de isopor, que eu fiz uma brincadeira, né? Ou de um material que eu não soube denominar, esses são os elétrons passando, gente. Isso aí é corrente elétrica. Então a altura seria a tensão elétrica. E o fluxo seria a corrente elétrica. E aí, falando em fluxo, né, a gente pode quantificar a intensidade dessa corrente, que é obtida dividindo-se a quantidade de carga, ΔQ, que atravessa uma seção transversal de um condutor pelo intervalo de tempo ΔT. Ou seja, essa fórmula I é igual a ΔQ sobre ΔQ, ou ΔQ sobre ΔT, trava a língua isso, né? I é igual a ΔQ sobre ΔT, ele determina a intensidade da corrente. Aí, voltando aqui para essa figura, mais uma vez, se a gente cortasse uma seção transversal desse finalzinho aí, onde está esse medidor de vazão, a gente conseguiria ver quanto de carga passa por um determinado tempo. E, a partir daí, a gente quantificaria a intensidade de corrente. Tá bom? Então, para finalizar sobre corrente, a unidade de corrente é 1 ampere. Por isso que muita gente brinca também, fala de amperagem. É a mesma coisa ordinária da voltagem, né? Chamar a coisa de amperagem. Mas é corrente elétrica, intensidade de corrente. E a unidade da corrente é 1 ampere, que nada mais é do que 1 coulomb por segundo. Tá? Então, você tem em cima aí fazendo essa análise dimensional, a gente tem essa fórmula em cima o ΔQ, que está em coulomb, e embaixo o ΔT que está em segundo. 1 coulomb por segundo é igual a 1 ampere. Beleza, show de bola, né? E aí, mais uma vez, o resumão. Aqui a gente vê um bocado de coisas sobre corrente. Coisas que vocês não viram ainda, não vou dar spoiler, como as leis de Kirchhoff. Mas a gente vê, por exemplo, o que é a corrente, que eu já citei, a fórmula da intensidade da corrente, e vê uma coisa interessante que eu não deixei muito claro, que é o sentido real e convencional da corrente. Bom, o sentido convencional da corrente, ou seja, que se convencionou, é que a corrente ela vai do polo positivo para o polo negativo. E quando a gente for analisar um circuito elétrico, é o sentido convencional que a gente vai utilizar. Ele foi utilizado por muito tempo, né, pelos cientistas. Os cálculos matemáticos, para os leigos como nós, né, foram feitos a partir do convencional, e depois descobriu-se que, na verdade, não era nada disso. O elétron tem uma carga negativa, então ele vai do negativo para o positivo. Então é tudo ao contrário do que a gente achava. Mas eles falaram, não, vamos manter assim, já tem muita coisa que usou essa premissa, né, do mais para o menos, mas deixar claro que o sentido real é do menos para o mais. Dito isso, ignore o sentido real. Vamos trabalhar com o sentido convencional. Quando for o sentido real, eu vou deixar claro, ó, isso aqui está no sentido real, tá, gente? Então, fica sempre essa observação, esse asterisco, tá? Beleza. Vamos falar sobre mais uma grandeza elétrica, né?
que é a resistência elétrica. A gente já falou sobre tensão e corrente, então a gente começa a entender, por exemplo, que os condutores elétricos, quando são submetidos a uma tensão elétrica, ou seja, uma diferença potencial, eles oferecem uma certa dificuldade de passagem dessa corrente elétrica. A coisa não é assim, simplesmente eu vou deixar a corrente elétrica passar sem um ônus. Claro, a gente já viu que existem condutores e isolantes, viu também que existem os semicondutores. Na verdade, existe até outro conceito de material, são supercondutores. São aqueles que não oferecem resistência alguma à passagem de corrente. Mas como a gente não vai trabalhar com supercondutores, né, cientistas conseguem fazer isso em laboratório, a determinadas temperaturas, vamos trabalhar com condutor. Até o condutor tem uma resistência, certo? À passagem de corrente elétrica. A corrente passa ali, mas é como a gente correndo na praia, na areia, a gente consegue correr, mas vai existir certa resistência nessa passagem. Então, a dificuldade da passagem de corrente elétrica oferecida pelo condutor é denominada resistência elétrica. E quem brincou com esse conceito foi o George Simon Ohm, ou apenas Ohm, um físico e matemático alemão que descobriu experimentalmente que existia uma relação simples entre a resistência, a corrente e a tensão elétrica. Então ele estava lá fazendo seus experimentos, muito compenetrado, até que ele chegou a essa conclusão. E para entender melhor a descoberta de Ohm, vamos analisar esse circuito. O primeiro circuito vocês vão ter aí acesso, né, para quem nunca viu eletricidade. A gente tem nesse circuito a simbologia de uma fonte de tensão, V, com um polo positivo e um polo negativo. A gente tem o sentido convencional da corrente do positivo para o negativo. Note que aqui na figura está o sentido real. Eu não quero confundir vocês, não. Eu vi isso depois que eu botei, mas ignorem, tá? Vamos inverter isso aqui para o sentido convencional. Então, a corrente está indo do positivo para o negativo. E aí, ele achou uma relação direta entre essas três grandezas. Ou seja, entre a tensão, a corrente e a resistência elétrica. E nessa relação, se variarmos a tensão elétrica para V1, V2, V3, Vn, qualquer valor, a resistência R será percorrida por correntes elétricas de intensidade I2, I3 e I4, ou seja, mantendo uma mesma resistência elétrica, toda vez que eu mudava o valor da tensão, eu tinha um valor da corrente diferente. E ele falou, opa, aí tem coisa. Então, ele chegou à primeira lei de Ohm. A partir dos dados obtidos, Ohm observou que mantendo a temperatura constante, ou seja, a temperatura também influencia nessa brincadeira. Então, vamos isolar essa variável não está no jogo, certo? Então, ela vai estar constante sempre. Então, mantendo a temperatura constante, a tensão elétrica aplicada em uma resistência, dividida pela respectiva intensidade, ficou confuso esse texto. Eu vou falar do meu jeito, tá? Veja que a tensão elétrica ela vai ser o produto da resistência elétrica pela intensidade de corrente. Isso sempre vai ocorrer. Claro, são três variáveis. Eu posso brincar com essa equação como eu quiser. Eu posso dizer, por exemplo, V igual a RI, que o pessoal brinca muito dizendo quem vê ri, né? Então, V igual a RI. Tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes intensidade de corrente, vezes corrente elétrica. Mas a gente também pode isolar o R. Então, se a gente isola o R, a gente vai dizer, por exemplo, que resistência elétrica é igual a tensão dividida por corrente. Se a gente isola a corrente, a gente vai dizer, por exemplo, que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Então, por isso, a galera, para facilitar a vida de vocês, criou até esse triângulo da lei de Ohm. E a gente pode aí ver nele todas as relações das variáveis, né? Quando a gente quer achar a tensão, a gente diz que tensão é igual a resistência vezes corrente. Quando a gente quer achar a corrente, a gente diz que corrente é igual a tensão sobre resistência. Quando a gente quer achar a resistência, a gente diz que a resistência é a tensão sobre corrente, certo? Pois bem, é tudo a mesma coisa, né? Tudo vem do tensão é igual a resistência vezes corrente ou V igual a RI. Beleza? V igual a RI. Lembrem-se disso, a gente vai usar bastante. Falando em usar bastante, vamos aqui para exercício. Qual é a problemática, né? Sabendo que um resistor de 270 quiloohms é percorrido por uma corrente elétrica de 500 mA, qual a diferença de potencial entre os terminais do resistor? Nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar que fórmula, que teoria eu vou usar aqui. E aí a gente lembra que, beleza, primeira lei de Ohm, V igual a RI.
O que é importante saber dessa primeira lei de Ohm que eu não disse ainda? Nessa relação entre as grandezas, a gente vai colocar a tensão em volt, a resistência em ohm, a unidade da resistência é um ohm, e a simbologia é a letra grega ômega, como vocês já podem ter depreendido, e a corrente vai estar em ampere. Nesse exercício, a resistência não está em ohm, está em quilo-ohm, a gente vai ter que ajustar isso. E a corrente não está em ampere, ela está em miliampere. E a gente também vai ter que ajustar isso. Então, o primeiro passo é sempre ajustar, certo? Os múltiplos e submúltiplos, a grandeza que eu quero. Pois bem, vamos analisar aqui nossas variáveis. A gente tem R, 270 kΩ, mas eu não quero em kΩ, eu quero em ohm. Então, vai ser o quê? 270 mil ohms, ou 270 vezes 10 elevado à terceira ohms. A gente tem a corrente, que são 500 miliampere. Mas a gente não quer 500 miliampere. A gente quer ampere. Então, tá errado aí, tá? Tá 5 vezes 10 elevado a menos 3. Não. Vai ser 500 vezes 10 elevado a menos 3, né? A gente não quer trabalhar em miliampere, a gente quer trabalhar em ampere. Beleza. Eu não vou corrigir agora no tempo real, mas eu vou corrigindo na fala. E na hora que eu passar o material para vocês, eu já deixo ele ok. Ok, continuando aqui, vamos tentar ter um poder de abstração, porque esse número está errado. A gente tem, então, que V é igual a RI. R a gente já sabe quanto é que é. 270 vezes 10 elevado à terceira. E a corrente, a gente também já sabe quanto é. Que seria o quê? 500 vezes 10 elevado a menos 3. Como a gente tem um 10 elevado à terceira e um 10 elevado a menos 3, a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar um com o outro. Porque a gente mantendo a base e somando a potência, a gente vai ter o quê? 3 menos 3 dá 0, 10 elevado a 0 é igual a 1, ou seja, não vale nada nessa multiplicação. Então, sobraria o quê? 270 vezes 500, não vezes 5. E aí o resultado seria, no meu caso, deu 1.350. Vamos botar mais 2 zeros nessa brincadeira? A gente teria 135 mil. Também conhecido como 135 kV. Tranquilo, vamos lá, vamos seguir. Outra questão. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma diferença de potencial de 12 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 300 mA. Qual será a diferença de potencial quando nos seus terminais essa corrente for de 1 ampere? Então, no primeiro momento, ele dá duas grandezas, ele dá a tensão e dá a corrente, e ele quer depois saber se eu mudar essa corrente, qual vai ser a nova tensão. Esse problema, gente, a gente vai resolver em duas partes. Primeiro, a gente vai tentar descobrir qual é a resistência elétrica desse circuito. Então, como a gente tem duas grandezas, né, a gente vai buscar a terceira, que é justamente R. Então, a gente vai lembrar, né, da primeira lei de Ohm, a gente vai lembrar de V igual a RI, vai quantificar as grandezas, né? Aqui eu coloquei todas em função de ampere, né? Então, no caso, 300 mA é a mesma coisa que 0,3 ampere. Né? Dessa vez eu acertei, né? Graças a Deus. E aí eu isolei o R, que é o que eu preciso. R vai ser igual a V sobre I. Então, R é igual a 12 dividido por 0,3, também conhecido como 40. 40 o quê? 40 ohms. Achei o R, maravilha. Agora eu vou para a pergunta da questão. Qual será a diferença de potencial nos seus terminais, os terminais desse resistor ôhmico, se a corrente for igual a 2 amperes? Bom, eu tenho, mais uma vez, duas variáveis e quero a terceira. Dessa vez eu tenho o R e tenho o I. E vou querer o V. Então, boto V igual a RI. V igual a 40 vezes 2. 2 o quê? 2 amperes. Vai dar igual a 80 volts. Ou seja, foi uma questão resolvida em duas etapas. Numa primeira, eu descobri a resistência do circuito. E numa segunda, já sabendo a resistência do circuito, ficou tranquilo, né? Porque ele me disse uma outra grandeza, ele me disse uma outra variável, que é a corrente. E aí, como eu tenho uma equação de três variáveis, duas eu já tinha, a terceira fica fácil achar. Vida que segue, então, né? Erros corrigidos, questão respondida.
Vamos para a segunda lei de Ohm. Bom, Ohm é um danado, né? Então, ele, além da primeira lei de Ohm, ele continuou seus estudos e também descobriu que a resistência elétrica de um condutor dependia da temperatura, da natureza do material que constituía e das dimensões do condutor. Ele queria estudar a resistência de qualquer jeito. E aí, né, essa natureza do material a gente vai chamar de resistividade elétrica. A gente tem aí o Rho, né? Se não for Rho, o professor Alisson já me corrige aí, ele é bom de letras gregas, ele fala, professor, não é Rho nada, é outra coisa. Mas eu acho que é Rho. Então ele tem aqui o Rho. E tem uma tabela de resistividade elétrica, vários materiais, condutores, tá? Prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio, ferro, e uma liga níquel-cromo, e seus respectivos valores, uma curiosidade, mas que a gente vai usar já já. Então, toda questão que for mexer com a segunda lei de Ohm, se ele não quiser achar a resistividade elétrica, certamente vai ser um dado do problema. Então, o que ele observou? Né? Ele observou ainda que quanto maior o comprimento de L, o comprimento do material, maior a resistência elétrica. E quanto maior a área A de seção transversal, menor era a resistência. Então, veja que ele é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal deste condutor. Certo? E aí, mais uma vez, a gente chega a uma fórmulazinha conhecida como segunda lei de Ohm, né? Que a gente tem R é igual a Rho, que multiplica L sobre A, onde R é a resistência elétrica, L é o comprimento do condutor, A é a área da seção transversal e Rho é a resistividade do material. Mais exercícios para a gente estar fazendo. Agora, tentando utilizar o quê? O spoiler já foi dado, né? A segunda lei de Ohm. Um cabo feito de liga de cobre possui uma área de seção transversal correspondente a 2 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de alumínio é de 2,1 vezes 10 a menos 2, aí vem toda a análise dimensional, né? Que vai ser Ohm versus milímetro ao quadrado dividido por metro. Determine a resistência para 5 metros desse fio. O que a gente pode aprender daí já, né? Que nessa fórmula, né, a gente vai ter a resistência em ohm, vai ter a resistividade no valor que eu já disse, né? Por quê? Porque o L vai ser, ou seja, o comprimento vai ser em metros e a área da seção transversal vai ser em milímetros ao quadrado. Então, mais uma vez, se deparou com um problema desse, primeiro coloca, né, no nível de grandeza que a gente quer. Ok. Então, ele deu o que aqui? Ele deu a área da seção transversal, deu a resistividade da liga e também deu o comprimento. Ele quer a resistência. A gente lembra da fórmula, segunda lei de Ohm, joga diretamente nela, a gente já tem os valores, né? É uma fórmula de 4 variáveis, a gente tem 3 delas, então aí vai substituição direta. Substituindo os 3 valores, a gente vai chegar no valor dessa resistência, que é 52,5 ohms. Vocês podem analisar com mais calma no material, né, a parte matemática envolvida nessa resolução. Beleza. Foi uma aula rápida, como falei, né? Nem tanto, né? Chegou a 50 minutos. Vou corrigir o material, aproveitando as sugestões de vocês, né? Uma coisinha ou outra. Vou disponibilizar para vocês ainda hoje. Qualquer dúvida em relação aos exercícios ou outros, fiquem totalmente à vontade para perguntar no fórum. No mais, é isso. Um grande abraço. Fiquem em paz. Até a próxima unidade. Fui.